Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo com um assunto hoje que eu, primeiro, vivi disso, sou apaixonado nisso, mas conversar com uma pessoa que tem muito mais experiência que eu, o jornalista Eduardo Cesário Ribeiro. Edu, obrigado por nos receber e falar um pouco de comunicação corporativa. Edmo, é um prazer muito grande aí estar com você, acompanhando esse trabalho aí seu, um trabalho persistente, resiliente. Parabéns aí por esse espaço, que é sempre importante, né? O jornalismo é sempre importante, Edmo. Sem dúvida nenhuma. Bom, o Eduardo é um jornalista que trabalhou na Editora Abril, na Editora Pini, no Diário do Comércio e Indústria, o DCI, né? Vilares. Trabalhou também em entidades de categoria, e hoje ele é proprietário do Grupo Empresarial de Comunicação, que também organiza o Prêmio Jatobá, e da Mega Brasil Comunicação, que é sucessora da MA Editora. Ele tem o periódico Jornalistas e Companhia, um periódico assim imperdível para quem quer saber do mercado de comunicação. Bom, dito isso, Eduardo, vamos lá. Comunicação corporativa. Antigamente, falava-se comunicação corporativa apenas de uma maneira interna, seja de sindicato, seja de empresa privada, seja empresa pública, etc. e tal. Extrapolou um pouco isso, né? Nós não podemos falar só de comunicação corporativa voltada ao mercado interno das empresas, né? Edmo, se a gente voltar no tempo, vamos pegar lá os anos 50, 60, a comunicação começa a florescer, no caso do Brasil, através das publicações empresariais, né? Muitas empresas multinacionais que já tinham essa prática nos seus países, aqui no Brasil, já líderes de mercado, elas adotavam essa prática da comunicação interna, que tinha como talvez um dos carros-chefes as publicações, mas não só, né? Você tinha as publicações, você tinha os murais, você tinha as ações para os funcionários, já buscando engajamento, enfim, uma série de atividades internas e dá origem, inclusive, ao nascimento da nossa principal associação, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, que na época era dos editores de jornais e revistas, né? Então, você tinha, de fato, esse início moldado pela comunicação interna. E aí as coisas vão evoluindo no tempo e a comunicação explode dentro das organizações de um modo, vamos dizer assim, que valoriza demais os próprios negócios, né? A própria reputação dessas organizações. Eu acho que você falou um termo aí, que a comunicação ela é extremamente importante em reputação de empresa e reputação de marca. Então, a gente olha e vê cada vez mais a importância que a comunicação dentro de uma empresa pode interferir positivamente, espera-se, né? Para que a reputação de uma marca, de uma empresa, seja positiva. Eu queria chamar a atenção para uma coisa importante, né? A Escola Brasileira de Comunicação Empresarial, né? O jeito brasileiro, o modelo que a gente adotou aqui no Brasil,
Eu acredito, embora não tenha pesquisado isso a fundo, que seja único no mundo, né? A influência do jornalismo na nossa comunicação corporativa é muito grande. E por que isso? Porque nós temos um batalhão de jornalistas atuando nessa área de comunicação corporativa, relações públicas, né? Que começa lá nos anos 70 e vem até hoje. Para você ter ideia, ainda hoje, mais de 50% dos profissionais que atuam na comunicação corporativa são de jornalistas, formados em jornalismo. Os relações públicas, por exemplo, que em tese seriam até os donos desse mercado, são 15%, 16%, 17%, não passa, o número não passa disso, né? Então, o jornalismo influenciou demais. O que significa influenciar demais? Significa que a gente usa muito conteúdo para fazer comunicação corporativa. Mais do que espuma, né? De falar de eventos, de buscar esconder coisas escusas das empresas. Não, os profissionais de comunicação buscam trabalhar, claro, dentro da razoabilidade, né? Com aspectos objetivos, né? Buscam descobrir as informações dentro das organizações que podem virar notícia, alertam os comitês, os boards das companhias sobre problemas que virão, porque eles estão antenados no mercado, enfim, pautam, né? Fazem uma aproximação com os jornalistas e com o jornalismo muito forte, em encontros, coletivas, buscam essa aproximação, muitas vezes entregando alguns furos para alguns veículos, e você, ao mesmo tempo, depois você divulga outras coisas que não são furos, mas que têm representatividade. Então, a nossa escola foi muito influenciada pelo jornalismo, o que é positivo, é diferente da escola americana, em que relações públicas quer ter uma boa penetração no jornalismo, mas ela não se vale do mesmo modo que no Brasil as organizações fazem isso, né? E hoje você tem isso nas organizações privadas, nas organizações públicas, e até pessoas físicas que hoje se valem, né, desse poder da comunicação. Então, é uma curiosidade muito grande, mas que deu essa... Hoje nós temos, Edmo, cerca de 1.500 agências de comunicação no Brasil que vivem disso, né? Dessas, 900 são mapeadas. Tem um censo feito pela Abracom, que eu coordenei, inclusive, que mostra 900 agências absolutamente regulamentadas no mercado, mas você tem outras 600 que são agências menores, mais informais, né? Então, é um grande mercado que faturou, ano passado, 5 bilhões de reais. É dinheiro, né? 5 bilhões de reais mostra que essa é já uma indústria, de certo modo, consolidada. Bom, eu comecei falando sobre a comunicação interna, que eu acho, nas experiências atuais, eu participo de compliance de empresas, e aí começa a surgir esse nome, né? Compliance, aí começa a surgir ESG, aí começa a surgir CFO, começa a surgir não só cargos, nomenclaturas, mas também atividades, a governança que é gerada dentro de uma empresa, que também vai carecer de comunicação, né? Não só a governança, como a participação dessa empresa dentro do mercado, na concorrência ou na marca, como ela vai ser percebida. O compliance, ele basicamente é um componente fundamental na questão da reputação, né? Você precisa, a comunicação não está fora, ela precisa respeitar o compliance, ela precisa, ao fazer a contratação, por exemplo, de uma agência de comunicação, você precisa fazer concorrência, você precisa ter elementos objetivos, você precisa trabalhar com o compliance para fazer a sua comunicação interna e também externa, né? Tudo que você vai divulgar, imagina, o impacto que isso poderá ter em tempos de redes sociais, né? A gente fala mais um pouquinho depois disso, mas hoje as empresas não têm mais o domínio da sua informação, né? É uma ilusão dizer, bom, eu divulgo aquilo que eu quero, porque o seu funcionário pode divulgar nas suas redes de forma incógnita ou até de forma pública. O seu concorrente pode atuar contra você, os seus clientes podem ficar descontentes com alguma coisa, ou até contentes, elogiar, enfim.
Então, toda divulgação tem que ser muito ponderada, só que a empresa não é mais dona, né? Então, ela tem que tomar o cuidado de, primeiro, acompanhar muito bem esse mercado, e, segundo, ter as suas informações muito bem calibradas para poder fazer uma divulgação de forma uniformizada, com uma mensagem-chave, né, para poder atingir os objetivos, porque a empresa tem, sei lá, 10 públicos, 15 públicos, tem a empresa, tem o cliente, tem os acionistas, tem o governo, e por aí vai, a comunidade, né? Então, ela tem que respeitar todos esses públicos e passar para esses públicos informações críveis, confiáveis. O compliance ajuda muito na medida em que ele modela a empresa na questão de corrupção, na questão de boas práticas, e por aí vai. E hoje não tem uma empresa séria que não tenha um compliance instalado, e esse compliance dialogando com a comunicação, né? E o compliance em si, porque o ESG, pelo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, parece que o gato subiu no telhado. Aquela história de que já estão questionando barbaridade o ESG, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e aqui nós estamos falando ainda de ponta. Mas o compliance, eu acho importante salientar, e pelo que eu percebi nas minhas experiências, se o dono da empresa, ou o diretor da empresa, ou o CEO da empresa, o presidente da empresa, não quiser aplicar o compliance, ou aplicar de uma maneira mais ou menos, é o começo de uma derrocada astronômica dentro de uma empresa, e isso acontece. Nós temos muitos casos, né, de grandes marcas que vão literalmente para o vinagre, né, porque desrespeitam condições essenciais de negócios, de reputação. E você falou uma verdade, sempre a figura do líder modela o que vai acontecer com a empresa. Se a gente pegar o próprio exemplo da comunicação, quando você tem um presidente que aposta na comunicação e valoriza, ele vai montar uma equipe valorosa, talentosa para cuidar, vai dar liberdade de atuação, vai discutir, vai participar, vai ser muito usado, porque usar os líderes é importante, pelo menos nas horas mais significativas, né? Quando tem uma crise, ou quando tem um lançamento, quando tem um bom momento. Agora, quando esse presidente sai e entra um outro que tem uma outra visão, ele pode acabar com tudo, né? Porque ele pode achar que a comunicação é uma bobagem, ou que o compliance não é tão importante assim. Às vezes, se tiver que uma fase de corte de custos, vai acabar cortando na carne, né? E isso, inclusive, sinaliza ruim para o mercado, né? Se é uma empresa que tem ações em bolsa, obviamente ela poderá ser penalizada com queda nas cotações e por aí vai. Mas isso a gente já viu esse filme algumas vezes, né? Eu dou sempre um exemplo da Ródia, né? A Ródia, nos anos 70, era uma empresa caótica do ponto de vista de poluição, lá quem conheceu a Ródia em Cubatão sabe do que eu estou falando, né? E aí ela entra num momento muito diferente, ela começa a corrigir seus problemas industriais e monta uma comunicação agressiva, uma comunicação assertiva, com uma equipe fantástica, e faz história, né? Até hoje, um dos principais cases de comunicação bem-sucedida do Brasil, né? Fez um programa de portas abertas, se abriu para a comunidade, e assim foi. Passado esse momento, que era o Edson Vaz Musa, inclusive o presidente, o Walter Nori, o diretor de comunicação, passado esse momento, a Ródia começa a se transformar, a mudar, e a comunicação deixou de ser o elemento-chave que ela tinha. Então, hoje, a Ródia, do ponto de vista de comunicação, é muito menor do que já foi 10, 20 anos atrás, entendeu? Quer dizer, se perdeu um pouco esse investimento, essa cultura, né? Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Astirp, Valorap, Mousse Cake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o jornalista Eduardo Cesário Ribeiro, mega experiente, falando para a gente sobre comunicação corporativa, o que era, o que mudou, o que está atualizado dentro de empresas, órgãos patronais, sindicais, enfim. A gente sabe e que muitos jornalistas ou assessorias de imprensa, assessorias de comunicação estão vivendo mais sobre o gabinete de crise do que da própria comunicação em si. Gabinete de crise oferecido pela imprensa, pela informação, pelas redes sociais. Eu vejo uma bomba nisso aí, viu, Eduardo, que está acontecendo hoje com as redes sociais para uma empresa se preservar e se manter intacta no mercado. Edson, as empresas têm... As redes sociais hoje é básica, né? Ela é fundamental em todos os sentidos, precisa estar no centro do planejamento, né? Do seu planejamento de comunicação e de ações. É preciso ter equipes trabalhando todas as redes, monitorando, atuando de forma rápida quando surge uma crise. É fundamental. Agora, as médias e grandes empresas já sabem isso e, de certa forma, estão estruturadas ou estão se aprimorando nesse sentido, né? É fundamental que isso aconteça para ela se preservar. Agora, o que eu considero muito relevante, Edmo, é que as empresas precisam, de certo modo, as agências, no começo que você fala da questão da crise, o que acontece? A crise é o grande momento de ganho das agências de comunicação. A área de comunicação interna das empresas ela é também muito desafiada numa crise, né? Se você tem uma área de comunicação competente, ela vai saber atuar no momento de crise. Cai um avião, uma companhia aérea... Eu estava pensando exatamente isso. Quer dizer, caiu um avião, não adianta dizer que não caiu. Caiu, o avião está ali, né? Tem que montar o gabinete de crise. O que acontece? É onde as empresas de comunicação, as agências, mais ganham.
Porque é como advogado, né? Você está sendo acusado de um crime, você não vai pegar um advogado mequetrefe. Se você tiver condições, você vai pegar o melhor advogado, aquele que certamente lhe dará uma robustez na sua defesa. E a mesma coisa na crise, na comunicação. Você não vai pegar uma agência sem experiência. Você vai querer a melhor, se você for uma empresa grande. E a melhor vai cobrar por isso, e vai cobrar muito caro por isso, né? Aí os ganhos que você tem lá, 10%, 15% de margem, né, na sua conta, no seu contrato, tal, aí o ganho sobe para 200%, 300%, sei lá, porque eu não faço esse tipo de ação, mas acompanho o mercado, né? Então, a crise faz parte da comunicação. As agências adoram uma crise, porque elas podem ganhar muito mais e tem expertise, porque a agência está acostumada a lidar com isso, sabe como atuar, sabe orientar bem o cliente, né? A hora de falar, a hora de recuar, o que falar, né? Os cuidados que tem que tomar. Então, crise é da vida. Uma hora ela vai chegar, né? Você tem que estar preparado, porque uma hora ela vai chegar. Ela pode chegar de dentro, ela pode chegar de fora do concorrente, como a gente falou, né? Pode chegar através de uma denúncia anônima e por aí vai, né? Eu penso e que muitos empresários, eu vou dizer aí para médios e pequenos, porque grandes é difícil não estar preparado, mas para médios e pequenos empresários, o melhor exemplo que eu tenho é que a crise está batendo na sua porta 24 horas por dia. Então, se você deixá-la entrar, se você permitir que ela entre, ou não está preparado para ela, vai sofrer barbaridade com isso. Você está coberto de razão, porque ela chega. As empresas, assim, quando você está com tudo bem, o time que está ganhando não se mexe, né? Então, por que eu vou gastar com isso? Por que eu vou ter uma agência de comunicação? Por que eu vou ter um profissional de comunicação aqui dentro? Isso me custa, né? Nem custa tanto assim, mas de qualquer forma, muitas vezes você olha isso como gasto e não tem que olhar como gasto, tem que olhar como investimento. Assim como você investe em bons profissionais para a sua área de administração, para a sua área de RH, para a sua área de contabilidade, você tem que investir na comunidade. Agora, isso mudou muito, viu, Edmo? Se a gente considerar os tempos antanhos, né, os tempos de 30 anos atrás, era só grande empresa que tinha poder de fogo para comunicação. Hoje, para a gente ter 1.500 agências de comunicação no país, é porque tem cliente para todas elas, né? E se você pegar, nós temos hoje 18 mil profissionais atuando nas agências, medido pela última edição do Anuário de Comunicação Corporativa, que a gente edita pela Mega Brasil. É muita gente, né? E isso significa que você tem muitos clientes, desde as grandes corporações às pequenas, né? Isso no Brasil todo, né? Porque todo mundo descobriu. Eu imagino assim, quando eu começo a ver meu concorrente aparecer demais, né? Aparece lá no jornal, aparece na televisão, aparece no Edmo, aparece no LinkedIn, também no Instagram. Pô, o que esses caras estão fazendo que estão aparecendo e eu não estou fazendo? Estou fazendo comunicação profissional, né? E aí, logicamente, ele vai buscar também, né? E aí, essa roda é que está fazendo. Olha, para você ter ideia, Edmo, a gente faz o Anuário de Comunicação Corporativa desde 2008. Então, já são 13 edições praticamente. Em quase todos os anos houve crescimento, né? Esse último ano, o crescimento foi superior a 20%, crescimento real, né? Chegando nos 5 bilhões. Significa o quê? O mercado está comprando mais comunicação. E com as redes sociais passou a comprar mais ainda, porque isso tudo se misturou. O que era marketing, o que era publicidade, o que é comunicação corporativa, está se misturando cada vez mais. Até o RH. Até o RH. Você tem que fazer tudo e distribuir, cada um com a sua especialidade, né? Na Segunda Guerra, nós tínhamos dificuldade de veículos de comunicação, né? Basicamente era o rádio e aquelas coisas, e o Joseph Goebbels ele deu exemplos
do que é mentira que vira verdade. Os maiores exemplos de mentiras que viraram verdade, porque se perpetuaram, porque não foram questionadas, porque não foram, enfim, uma série de coisas. E os veículos de comunicação fazem isso hoje, inclusive com jornalistas noviços. Nós temos visto emissoras aí de televisão, as maiores, as menores, de todo lado, deixando de pagar grandes salários para os jornalistas mais prestigiados, tirando o cara para pôr meninos ancorando, o que eu acho um perigo enorme para todo mundo. O mundo mudou, né? Uma boa parte do dinheiro, a gente que é do mercado de comunicação sabe disso, migrou. Tem um aspirador aí chamado Google, chamado Facebook, chamado Instagram, que suga tudo, sugou grande parte das verbas, aí distribui um pouquinho aqui e ali para fazer um cala-boca nos veículos de comunicação. E o que acontece? Despencou a receita desses veículos nos últimos 10, 15 anos, não se encontrou ainda a fórmula de sobrevivência, de sustentabilidade, mais ainda, dos veículos de comunicação. Então, você tirando a Globo, que é um grande conglomerado, e mesmo ela está sofrendo, os exemplos que você dá são sobretudo lá na Globo, pelos prejuízos monstruosos que eles estão acumulando, né? E tentando fazer as mudanças com o carro andando, né? Trocar o pneu com o carro andando, mas a verdade é que as receitas diminuíram. Você tem eu brinco assim dizendo, no caso do jornalismo, a floresta existe, mas as árvores estão sendo trocadas, né? Você tem muita empresa fechando, árvores caindo aqui e acolá, outras nascendo com financiamentos populares, nascendo com assinaturas, enfim, sistemas alternativos de sustentação, né? E agora é um desafio, porque grandes nomes, grandes experiências, muitas vezes vão para o ralo, né? Porque está difícil você manter grandes nomes com grandes salários hoje, vamos dizer, nesse ecossistema que a gente tem. Por isso, muitos acabam indo para as empresas, né? Jornalistas de redação tradicionais acabam indo para empresas porque vão ser um diretor de comunicação ou um executivo e vão ganhar ali, poder continuar a tirar o seu salário, né? Falamos com o Eduardo Cesário Ribeiro, jornalista, experiente demais, trazendo problemas, sucessos e situações dentro do corporativismo que a comunicação atinge diariamente a todas as empresas e as pessoas. Edu, muito obrigado. Espero contar com você outras vezes. Eu que agradeço, Hélio. Um bate-papo super agradável. Falar daquilo que a gente gosta é sempre bom, né? Aquilo que a gente faz. Valeu. Eu agradeço bastante o convite. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera cresce.